Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o impacto do aumento das tarifas de ônibus e água no bolso do maceioense. Você vai saber também se é vantagem ou não usar o crédito bancário para antecipar a restituição do imposto de renda. No segundo bloco, vamos falar sobre a relação das mulheres com o dinheiro. Será que elas sabem administrar bem as finanças? Tudo isso você acompanha agora no Da Sua Conta, que já está no ar. No começo deste mês, o maceioense se deparou com 2 reajustes de tarifas. Nos 2 casos, são aumentos em serviços fundamentais para o dia a dia, água e transporte coletivo. No caso da passagem de ônibus, a tarifa subiu 9,5%, saindo de R$ 2,10 para R$ 2,30. Já a tarifa de água subiu 9,18%. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Maria, tudo bem. Bom, Fábio, apesar de serem reajustes já esperados pelo consumidor, isso tem um peso, né? Principalmente para quem vive de salário mínimo. Com certeza, Maria. Esse processo de elevação dos preços, nós vemos isso todos os anos, porque é a reposição da inflação passada e também a reposição, o reajuste novamente nos custos de operação. Isso acaba afetando, com certeza, boa parte da classe trabalhadora que recebe, né, salário mínimo ou até 2, 3 salários mínimos no máximo, que é a média que nos encontramos aqui em Alagoas. No caso da tarifa de transporte público, um cálculo muito rápido, né, a gente vai perceber que com R$ 2,30 a tarifa, né, um trabalhador que recebe um salário mínimo apenas, vai pagar por mês, né, caso ele tenha que se deslocar pelo menos 2 vezes usando um transporte público, vai pagar em torno de R$ 100 de transporte público, ou seja, R$ 100 é praticamente 1/6 do seu salário, ou seja, pesa muito, né? E a gente observa isso, qual é o impacto disso, é que boa parte da classe trabalhadora, ela usa transporte público em razão das empresas elas, concederem alguns benefícios, como por exemplo, transporte, né? Vale transporte. Mas uma parte também, é bom lembrar, que acaba usando bicicleta para se deslocar. Por isso que a gente observa, né? Boa parte da população que antes se desloca de carro, tem esse conforto maior, não percebe que logo cedo, muito cedo, né, o deslocamento de pessoas usando bicicleta é muito grande em Alagoas. Agora, essa questão da tarifa mesmo do transporte público, a gente vê que tem, além dessa questão econômica, tem uma questão política também por trás, né? Essa questão da licitação, que desde novembro, né, já é uma reivindicação antiga, e a péssima qualidade do nosso transporte público, né? Veja só, Maria, engraçado que tem uma equação que não está se fechando. Né? É um serviço público, né, oferecido por empresas privadas. E me parece que, né, esse serviço público ele não tem alcançado eficiência, né, e produtividade para atender os anseios da população. Nós vemos, por exemplo, uma frota de ônibus, né, deteriorada, né, poucos ônibus para atender a quantidade de pessoas que se deslocam na cidade, e uma tarifa alta, ou seja, o que acontece? Um serviço público de péssima qualidade e ofertado por empresas privadas, onde, teoricamente, né, boa parte dos defensores de que tudo, né, em economia seja ofertado pelo setor privado, né, onde, teoricamente, era para se alcançar a eficiência e, se houvesse isso, nós teríamos um transporte público de boa qualidade, mas tudo é o contrário. Você falou em eficiência e a questão da qualidade, né? No caso da água, né, a gente vê que hoje é muito caro, né? Tanto é que muitos prédios, né, da orla ali, da praia, Ponta Verde, esses bairros precisam comprar água potável, porque senão não consegue pagar a conta no final do mês, né? Já que juntando o valor da água, esgoto, tudo é muito caro. No caso da água é uma questão mais complexa. Primeiro porque a oferta de água, o serviço público de oferta de água, não é só você abrir a torneira e ter aquela água na sua residência. Tem a questão do tratamento da água, tem também a questão do tratamento, né, do esgoto, né, que é aquela água que ao usar a água você vai, de certa forma, formando, mas então é mais complexo. E também tem a questão de que no serviço de oferta de água e tratamento de esgoto não existe concorrência, é o que nós chamamos de monopólio natural, né? Ou seja, né, nesse tipo de mercado, né, em termos técnicos e econômicos, não comporta mais do que uma empresa. Então, necessariamente, vai ser sempre uma empresa que vai estar ofertando esse tipo de serviço, né? Agora, qual é o grande, digamos assim, o grande problema que existe e que acaba colocando as pessoas diante, né, desses aumentos? As pessoas elas ficam, de certa forma, um pouco revoltadas.
é que o fornecimento de água acaba chegando em boas partes da cidade, mas em outra não, né? Ela é, de certa maneira, involuntária, ou seja, uma vez, um determinado momento, a água chega, determinados momentos não chegam. E outra questão é o tratamento de esgoto. Hoje mesmo, né, nós podemos perceber que a orla marítima de Maceió está completamente poluída em razão de quê? Em razão da falta de tratamento, principalmente, né, dos dejetos que são jogados, os principais rios aqui, afluentes, né, de Maceió, e que vai cair no mar. E a gente observa que falta realmente, né, saneamento básico e tratamento da água, e a gente fica se perguntando para onde vai esses dejetos. O prazo para a declaração de imposto de renda 2012 mal começou e as instituições bancárias já colocaram à disposição dos contribuintes opções para antecipar a restituição. Mas é preciso analisar com cautela as vantagens e desvantagens dessa modalidade de crédito antes de assinar o contrato de empréstimo. Fábio, a taxa de juros é um tanto atrativa, né? Gira em torno de 3% ao mês, mas vale a pena? Bem, Maria, essa é a grande vantagem da antecipação do imposto de renda tomando crédito no sistema bancário. É a taxa de juros ser uma das menores, né, do mercado. Aí você fica perguntando, por que essa taxa de juros é uma das menores do mercado e as outras não? Porque o banco tem certeza de que aquele cliente vai ter uma antecipação do imposto de renda. Ou seja, o retorno, né, do empréstimo que o banco concedeu é garantido. Então, por isso que a taxa de risco é quase nula. E aí faz com que a taxa de juros seja baixíssima. Então, é vantagem em razão dessa taxa de juros ser a menor do mercado. Mas em que casos, por exemplo, a pessoa para ela é vantagem? No caso de pagar uma dívida, por exemplo, o cartão de crédito, os juros giram em torno de 12%. Nesse caso, é vantajoso pegar essa antecipação para quitar dívidas? É vantajoso em termos de, se você tem uma dívida muito cara e que ela vence, né, num prazo muito curto, então é vantajoso você tomar empréstimo do banco antecipando, garantindo a restituição do imposto de renda. Porque nós sabemos que a restituição do imposto de renda, né, ela dura praticamente, né, 6 a 7 meses, né, e depende muito do momento em que o contribuinte ele declarou. Por exemplo, eu já fiz a minha declaração, já enviei. Então, provavelmente, eu estarei no segundo bloco de restituição. Agora, aqueles que têm uma dívida muito alta, em termos de custo financeiro, imediata, né, ou seja, curto prazo, e não tem de onde buscar recursos, né, e de certa maneira está submetido às taxas de juros muito altas do mercado atual, então vale a pena ele ir ao banco e solicitar do gerente, né, um empréstimo com base na restituição do seu imposto de renda. Então isso é uma vantagem muito grande. Agora, a desvantagem, qual é a desvantagem? É daquele contribuinte que não precisa de saldar a dívida, não precisa de recursos a curto prazo. E a desvantagem é que ele vai tomar mais uma dívida, só isso. No próximo bloco, vamos falar sobre como as mulheres administram as finanças. É daqui a pouquinho, voltamos já já.